Começar mais um Geografia na Quarentena. Turma de 8º ano, módulo 8, América Anglo-Saxônica, aula 2. Lembrando, galerinha, fique em casa, se cuida, lave bem as mãos, use máscara se for sair de casa e se proteja e proteja os seus. E a gente começa a aula de hoje falando sobre os belts agrícolas dos Estados Unidos, uma questão muito comum em Enem, muito comum em provas de vestibular. O que são belts? Belt é uma tradução, se você traduz, né, belt é uma palavra em inglês, que pode ser traduzida como cinto, né? O cinto que você coloca na sua calça, belt. E a gente faz essa tradução chamando de cinturão. Por que cinturão? Porque esses belts agrícolas, na verdade, são grandes faixas, como se fossem grandes cinturões monocultoras, ou seja, a gente tem o cultivo do mesmo produto nessa faixa, nessa região, nesse cinturão. Então vamos olhar o mapa. No mapa, por cores, a gente tem os cinturões agrícolas. E a gente tem essa área listradinha demarcando o que seria o cinturão industrial, ou a área da indústria, mas vamos fingir que isso não está aí, que a gente vai falar de indústria mais tarde. Então chama atenção para o Cotton Belt, ou cinturão do algodão, que é esse cinturão verde claro mais ao sul dos Estados Unidos, né, pegando o norte do Alabama, Tennessee, Kentucky. Então, toda essa região, a gente tem, muito tradicionalmente, né, a gente tem o cultivo do algodão. Em verde escuro, a área de verde escuro é o Corn Belt, ou cinturão do milho. São os estados que têm uma grande produção de milho. A área em amarelo corresponde ao cinturão do trigo, o Wheat Belt. A gente pode também dividir em dois, né? Um mais ao norte e um mais ao sul, aí como se o Corn Belt dividisse. Essa área do trigo também é fundamental para a economia norte-americana. Esses três que eu falei, trigo, milho e algodão, nessa ordem do norte para o sul, de cima para baixo, trigo, milho e algodão, são os três principais cinturões agrícolas. Tem até aí do lado, ó, trigo, wheat, milho, corn e algodão, cotton. Me perdoa o meu inglês hoje, que já estou gravando tarde da noite. Mas, enfim, são os três principais cinturões agrícolas. Por que a agricultura se organiza em cinturões? Porque isso dinamiza o escoamento da produção, ou seja, mais fácil a produção escoar para as indústrias, mais fácil a produção escoar para o mercado consumidor. Então, isso facilita muito e barateia muito a produção. Também torna mais barata a pulverização, né, em aviões de pesticidas, de fertilizantes. A gente sabe que a agricultura americana, sobretudo a agricultura de cereais, ela usa muito pesticidas, ela usa muita química, né, muitos agrotóxicos, muitos fertilizantes químicos, enfim. Facilita também a mecanização, facilita o uso de tratores, sobretudo nessa área que eu falei, desses três cinturões, porque corresponde a áreas mais planas. Isso facilita muito a mecanização, reduz o custo e aumenta a produtividade. Outros cinturões que o mapa traz, que eu vou destacar para vocês, nessa área é um marrom claro, mais ao norte, próximo ao Canadá. Eu tenho o Dairy Belt, que seria o cinturão dos laticínios, o cinturão do leite. Essa grande área roxa é o cinturão da pecuária, o Ranching Belt, sobretudo nesse caso a pecuária extensiva, pecuária de corte. Nessas áreas roxas, vinho aí mais escuro, eu vou ter o cinturão da fruticultura, e aí se destaca na Califórnia o cultivo de uvas para vinho, e na Flórida o cultivo de laranjas. E nessa área rosa mais clara, eu encontro um pouco de policultura, um pouco de agricultura de subsistência, né, uma agricultura de maçãs, lá em Portland, no norte dos Estados Unidos, uma agricultura de outros gêneros alimentícios, cenouras, etc. Né, cultivos de subsistência, nessa faixa aí em rosa. Né. Então esses são os principais cinturões agrícolas, ou agropecuários, melhor dizendo, dos Estados Unidos.
E a partir da ideia dos cinturões agrícolas, a geografia também passou a analisar a indústria dos Estados Unidos usando essa mesma palavra, né? essa mesma ideia de belt ou de cinturão. Então eu trago para vocês um mapa das indústrias dos Estados Unidos. E repara, essa área em roxo está sendo chamada como Manufacturing Belt, ou cinturão da indústria, ou cinturão da manufatura, enfim. Ou até de Snow Belt, cinturão da neve. Por que snow? Por que neve? Porque isso é pensado, isso é regionalizado, nessa região é delimitada pela geografia, em oposição às áreas que estão em laranja, que seria o Sun Belt, ou cinturão do sol, que corresponde às áreas do sul dos Estados Unidos, sobretudo do Texas, e do oeste, sobretudo a Califórnia. Então a gente tem, nessa área em roxo, em lilás, no Snow Belt, a gente tem uma indústria mais tradicional. Repara, a gente tem lá a indústria siderúrgica, a gente tem lá a indústria têxtil, a gente tem a indústria automobilística, a indústria mecânica, que são indústrias tradicionais, que são indústrias que já estão estabilizadas, já alcançaram o seu ponto máximo. Algumas estão até em declínio, como a indústria automobilística. E na parte laranja, a gente tem novos polos industriais com novas tecnologias. Petroquímica, química fina, internet, indústria aeroespacial, muitos tecnopolos. Então essa área em laranja corresponde ao Sun Belt, ou cinturão do sol. Vamos ver como essas duas realidades se dividem. Então, o que acontece? No Snow Belt, a gente, apesar de ter sim uma concentração demográfica muito grande, uma população muito grande, um mercado consumidor absurdo, muita renda, né? A população mais rica dos Estados Unidos está nessa região também. Enfim, a gente tem muita tecnologia ali. Nessa área do Nordeste dos Estados Unidos e dos Grandes Lagos, nós temos sindicatos fortes. Isso torna a mão de obra mais cara. E a gente tem ali toda uma matéria-prima, ferro e carvão, sobretudo, que são muito importantes para a indústria de base, mas nem tão importantes assim para os novos modelos de indústria que a gente tem hoje. Já o Sunbelt oferece novas relações de trabalho, muita terceirização, muita precarização também e muito home office, porque toda a indústria de eletrônica e de internet ela se adapta muito bem à prática de home office. Você não precisa que o trabalhador esteja ligado a máquinas muito grandes, a um processo produtivo muito grande. Imagina, não dá para você imaginar uma indústria de automóveis funcionando por home office. As pessoas precisam estar na fábrica para produzir. Mas uma indústria de programas de informática pode funcionar por home office. É mais fácil da gente perceber. Nessa região existe uma grande oferta de mão de obra barata, mão de obra imigrante, sobretudo do México. Então isso também intensifica o processo de precarização da mão de obra, de terceirização, de baratear os custos das empresas e por isso atrai as empresas. E a gente tem muitos polos de tecnologia, laboratórios de pesquisa científica, sobretudo nessas novas tecnologias de internet, redes sociais, programação, indústria aeroespacial, biotecnologia, tá bom? Teve um resumo também que eu enviei para vocês, num exercício da semana retrasada, que falava já um pouco dessa divisão aí de Snow Belt e Sun Belt. Quando a gente fala de indústria, a gente também pensa em cidades, em população e em urbanização. Esse mapa mostra as principais cidades dos Estados Unidos, nesses círculos verdes. Quanto maior o círculo, maior a população da cidade. E você repara que essas áreas em rosa correspondem a megalópolis. A gente pode dizer que os Estados Unidos tem 3 megalópolis. Nenhum outro país do mundo apresenta isso. O que são megalópolis? Megalópolis é o resultado da intensa urbanização. E o que você vê numa megalópole são várias regiões metropolitanas, ou seja, várias metrópoles e cidades ao redor das metrópoles se comunicando. No Brasil, a gente diz que existe uma megalópole em formação, que é o eixo Rio-São Paulo.
Então a gente tem a Grande São Paulo, aí ligando inclusive Campinas e Santos, o Porto de Santos. E aí acompanha pelo Vale do Paraíba a região de Jacareí, Caçapava, São José dos Campos, Cachoeira Paulista, aí depois Resende, aqui no Rio, Volta Redonda, Baixada Fluminense e Rio de Janeiro. Então todo esse eixo seria uma megalópole em formação, Rio-São Paulo. As 3 megalópoles dos Estados Unidos são, na Califórnia, San, porque é São Francisco até San Diego. Na região dos Grandes Lagos, a gente tem a SHPET, que seria de Chicago até Pittsburgh, passando por Detroit, Cleveland, Milwaukee. E a principal, que é Boswash, que é de Boston até Washington. E essa passa por importantes regiões como Nova York, Nova Jersey, Newark, Filadélfia, Baltimore, Norfolk, Connecticut, várias regiões metropolitanas ligadas aí. E eu destaco essa megalópole, Boswash, nessa segunda imagem. Então repara, a gente tem a cidade de Boston, né, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Tem aquela península, aquele cabo ali meio curvo, né, onde está escrito assim Boston, o Nzinho de Boston. Você repara que tem um cabo assim meio curvo que é Cape Cod, né, em Massachusetts, é uma região turística muito importante e tem cidades muito importantes ali. Nessas cidades próximas a Boston, a gente tem áreas, cidades que são muito ligadas à produção de conhecimento, porque importantes universidades estão nessa região, né, da Ivy League, que são as principais universidades dos Estados Unidos, como Yale, Princeton e Harvard. Essas principais universidades norte-americanas estão aí nessa região dessa megalópole. Então a gente tem aí Nova York, nesse encontro aí entre essa ilha grande, que é Long Island, né? Você está vendo? Chega aí no continente, aí tem a ilha de Manhattan ali menor. De um lado a gente tem Nova York, do outro lado a gente tem Nova Jersey. E repara, Filadélfia, né? Todas essas cidades aí da Pensilvânia, das cidades do interior do estado de Nova York. E aí vai descendo em direção a Washington, passa ainda por Baltimore, esse rio aí que passa, né? Separando aí Baltimore de Washington. Então você tem aí um mapa, quase que um mapa rodoviário, né? Um mapa de concentração demográfica da maior megalópole dos Estados Unidos, que é a Boswash. Em geral, megalópole, a gente pega as 3 primeiras letras, né, de cada cidade e cria um nomezinho engraçado. Tá bom? E para não dizer que não falei do Canadá, porque eu falo realmente pouco, a gente tem aí um mapa do Canadá, e aí eu vou destacar algumas regiões, né, do Canadá, e embora a gente não use aquela ideia de Sunbelt e Snowbelt para o Canadá, a gente também tem um movimento de migração aí das indústrias. Bom, primeiro eu vou chamar a atenção para essa área em amarelo, que é uma área de policultura e de pecuária leiteira. É quase que a continuação daquele Dairy Belt que a gente viu nos Estados Unidos. É a região também de colonização mais antiga do Canadá, em que a gente tem uma parte francesa aí, ligada a Montreal e Quebec, e uma parte de colonização inglesa, Toronto e Ottawa. Então essa região aí é o centro político do Canadá, onde tem as principais indústrias, as indústrias mais tradicionais, estão nessa região. E eu chamo a atenção para o lado oposto do Canadá, em que a gente tem a cidade de Vancouver. Vancouver é uma cidade canadense, praticamente vizinha da cidade americana de Seattle. São cidades muito próximas, inclusive as regiões metropolitanas quase se tocam. Então a gente tem aí, né, quase que fosse, Vancouver é quase a Califórnia do Canadá. É um centro tecnológico avançadíssimo, é um tecnopolo dos Estados Unidos, é muito importante enquanto região industrial e se destaca aí como a região que mais cresce dos Estados Unidos, do Canadá, perdão. No meio, numa área que é mais vazia, em que a gente tem o cultivo de cereais ali marcado por essa faixa meio laranja, a gente tem 3 cidades, Winnipeg, Edmonton e Calgary. São cidades extremamente frias, são cidades que estão ou nas margens das montanhas rochosas ou no alto das montanhas rochosas. São cidades em que, em geral, acontecem as Olimpíadas de inverno. Se eu não me engano, todas essas cidades aí do Canadá
já sediaram Olimpíadas de Inverno. Todas essas 6 cidades aí já sediaram Olimpíadas de Inverno, tá bom? Então isso é um marco também importante. Essa área que está em verde, né, pintada, corresponde à área de extração de madeiras. A gente tem o Canadá como o país que mais produz madeiras do mundo e também o país com a mais forte indústria de papéis, de celulose. A gente sabe que papel, celulose, também vem das árvores. Como essa região do Canadá é dominada pela taiga, que é uma floresta de coníferas, uma floresta de pinheiros, a gente lembra que as florestas de pinheiro elas crescem num ritmo muito mais rápido, ou pelo menos menos lento, do que florestas tropicais ou temperadas tradicionais. As florestas de pinheiro elas são mais homogêneas, tem poucas espécies, então é quase como uma plantação de árvore, a aparência delas. Tá? Então, são muito usadas para se extrair a madeira e já em muitos casos já é replantado aí esses pinos, esses pinheiros para se aproveitar a madeira, tanto para fazer móveis e revestimentos, como para fazer papel. E na área em rosa, e sobretudo na área acima dessa linha aí, em que está limite de permafrost, a gente basicamente não tem atividade econômica, a não ser caça, pesca, ou em alguns pontos a extração de algum produto mineral importante. Permafrost significa permanentemente frost, quer dizer congelado. Ou seja, acima dessa linha vermelha, o ano inteiro, em qualquer estação do ano, está coberto de gelo. Tá bom? Então não dá para ter um aproveitamento econômico eficiente. As imagens que eu coloco do lado, a de cima, madeiras, né, da indústria madeireira. Vocês já devem ter visto em desenho animado, às vezes aparece isso, né? Essas toras de madeira sendo transportadas pelos rios. Isso é uma imagem típica dessa região do Canadá, né, de extração madeireira. E essa imagem de baixo desse minério é o nióbio. Já ouviram falar de nióbio? Nióbio é um mineral extremamente resistente e inoxidável. É muito importante para a indústria de alta tecnologia hoje, porque é um mineral que permite uma alta performance em processadores e tal. E o nióbio ele já foi muito usado recentemente em campanhas eleitorais e em discursos de políticos, né, como se fosse a salvação do Brasil, porque o Brasil controla 98% de todo o nióbio do mundo, o que é muita coisa, é claro. Só que, assim, na verdade, que problema a gente tem? Por que o Canadá lucra mais com o nióbio do que o Brasil? Enfim. Porque, embora o nióbio seja uma coisa extremamente útil e rara, não é uma coisa tão valorosa. Esse discurso de que o nióbio é mais caro, mais raro que o ouro é uma mentira. Até porque o nióbio é vendido em tonelada e o ouro é vendido em onças, em gramas, né, em quilates. Então, de cara, a gente já percebe um problema aí. O problema do nióbio é que ele pode ser o melhor material para ser usado em processadores, mas existem muitos materiais tão bons quanto e que facilmente substituem. Então, se o preço do nióbio fica muito caro, as indústrias acabam escolhendo outros materiais, como o titânio, que também estão no mercado. Não é uma coisa extremamente necessária. Tem que ser o nióbio. E o Canadá já tem uma indústria extrativista muito forte. Então, mesmo tendo bem menos reservas de nióbio que o Brasil, ele já tem uma estrutura de extrair esse nióbio muito grande. Hoje em dia, o nióbio brasileiro vem sendo cada vez mais explorado. Isso é ótimo, beleza. Mas não é um produto mágico que vai salvar uma economia. Tá bom? Só para deixar bem claro, essa disputa aí entre Canadá e Brasil pelo nióbio é muito engraçada. Sem contar que o país que mais compra nióbio é os Estados Unidos. Né? Não é difícil a gente imaginar isso. E os Estados Unidos é um parceiro econômico do Canadá. Né? Existe o NAFTA, que é o North America Free Trade Association. Não sei se eu traduzi certo agora, desculpa. Mas que é o bloco econômico formado pelos Estados Unidos, México e Canadá. Então é óbvio que o Canadá vai ser sempre o primeiro parceiro econômico escolhido pelos Estados Unidos. Tá bom? Só para fechar aqui esse vídeo aí para vocês. Um grande abraço.
Finalizando, lembrando sempre que isso é uma oportunidade para a gente trabalhar junto, famílias, alunos, escola, e que a gente precisa dar uma olhada nesses links, pesquisar, isso é muito importante, isso é uma oportunidade para o aluno aprender a estudar com os próprios pais e dizer que a gente está no momento de se cuidar mais do que qualquer coisa, tá bom? Fiquem bem todos vocês.